Olá, pessoal. Estamos iniciando agora a nossa penúltima live, a nossa quarta e penúltima live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário de Goiânia. E hoje nós iremos conversar novamente sobre o filme Olha pra Elas, mas dessa vez com outra convidada, que eu já vou adicionar aqui um pouco sobre o projeto. O que é o Cinema em Movimento? O Cinema em Movimento, o circuito universitário, é um circuito de cinema universitário, né, o maior da América Latina, que ele busca levar para as universidades brasileiras, para locais públicos, filmes brasileiros documentais que falam sobre temáticas sociais de extrema importância. Neste ano, o projeto ele está falando sobre a temática dos direitos humanos. Então, são filmes que eles vão tratar de pessoas que historicamente no Brasil tiveram seus direitos humanos negados devido a alguma questão social, algum tipo de recorte social também. E a partir disso, o Cinema em Movimento ele faz sessões presenciais nas universidades, como eu falei inicialmente, sessões que são abertas ao público, mas também tem essa versão agora, né, digital, que seriam essas lives que a gente está fazendo, convidando debatedores para a gente discutir um pouco sobre os filmes. O filme de hoje é o filme Olha para Elas, que é um filme que vai falar sobre mulheres que estão em situação privada de liberdade e que, por conta disso, têm os seus direitos humanos negados de alguma forma. E aí, só para avisar vocês, o filme está disponível na bio da NPC Filmes. Quem estiver assistindo a live agora ao vivo ou a live que vai ficar salva também aqui no meu perfil e tiver interesse de assistir, é só ir lá na bio e seguir as instruções para você poder assistir o filme ou me mandar uma mensagem na DM que eu também envio o link. Então é isso. Agora eu já vou introduzir a nossa convidada. Ela é discente do curso de licenciatura em História na Universidade Federal de Goiás, né, na FH-UFG. E ela também já participou, durante 1 ano e 8 meses, do PIBID, que é o programa de bolsas de iniciação à docência da CAPES, e no qual ela foi premiada pelo projeto que ela desenvolveu no colégio, que era um colégio estadual, um projeto envolvendo arte e história. Ela pesquisa temáticas ligadas à violência de gênero e também a utilização de rap em sala de aula, principalmente no ensino de história. E ela possui como áreas de interesse, né, história oral, história social, identidades e espaços. Então agora eu já vou passar a palavra para ela vai fazer uma fala inicial e depois, né, de acordo com o andamento da live, a gente vai fazendo perguntas, se vocês quiserem deixar perguntas aqui nos comentários e tudo mais, para a gente dar continuidade a essa conversa. Então agora é com a Carol. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver vendo essa live depois, que vai ficar gravada aí no perfil do Thiago. Você já quer que a gente comece falando sobre os pontos do filme? Como você prefere Sim, guiar? Quer fazer alguma pergunta não, inicial? pode ser. Você pode falar as impressões que você teve, os principais pontos assim que você consegue dialogar, e aí ao final a gente vai discutindo melhor sobre. A questão técnica, né, assim, do filme, eu achei um filme documentário muito acessível, né, assim, para se assistir mesmo, a história vai te levando ali, ela prende bastante. A gente sempre, quando vai ter contato com alguma coisa que é relacionado a apenados ou a detentos, tem essa curiosidade de qual crime o levou, né? Que é sempre a pergunta inicial. Vários documentários, inclusive esse fala qual foi a infração, né, que aconteceu, mas não foca nisso, né? Tem aquela primeira introdução que passa sempre no início da apresentação de cada uma das entrevistadas, mas esse não é o foco do documentário, até porque a gente traça um perfil em comum de todas essas vítimas, né? Nesse sentido, que a gente tá levando como alguma questão de todas estarem dentro dessas vulnerabilidades que o Estado propicia, né? Foram vulnerabilizadas aí por todas as instituições. Tem até um momento que uma superintendente fala que para elas chegarem até lá, primeiro elas passaram por todas as negligências do Estado, né? A igreja, o Estado, a família, a comunidade, todas as instituições falharam até que elas chegassem nesse momento de estarem reclusas, né? A gente consegue perceber a diferença, algumas detentas são ditas como detentas e algumas como apenadas, né? E aí eu ainda não tinha tido conhecimento sobre isso e fui buscar um pouco mais para a gente entender qual a diferença de uma detenta e de uma apenada. É mais um termo mesmo circunstancial de que uma apenada, nem toda detenta já é uma apenada, né? E nem toda apenada precisa estar detenta, né? Algumas apenadas podem estar cumprindo em liberdade, semiaberto, vários outros aqueles regimes que a gente já conhece
E ainda assim elas fazem parte do encarceramento em massa, que é de fato o que o documentário tenta refletir em todo esse momento. O encarceramento da pobreza em massa, né? Que nós vemos que essas vítimas e têm um perfil, e sendo mulheres, têm um perfil mais específico ainda, como essas mulheres são a base dessas famílias, né? Como elas são as estruturas dessas famílias, e diferente dos homens que estão passando por esse processo de apenados, as mulheres, por ser base das suas famílias, elas desmoronam tudo quando elas estão, né, dentro desse sistema. As mulheres são mais abandonadas, né? Estava inclusive falando que entre todas as detentas, a minoria recebe visita, né? Tanto dos seus companheiros quanto da sua família. Como mulheres, elas já sofrem esse processo de serem reprimidas, né? E de serem julgadas antes de tudo. Inclusive, tem uma detenta que é a que mais me chamou a atenção, que ela já é apenada, que foi a morte do filho, né? Que o filho dela é uma das últimas histórias, inclusive, a serem contadas. Eu passei o link para algumas pessoas hoje do documentário, que eu acho que é muito importante você assistir para que você. Só falando, às vezes a gente pensa assim, mas são apenadas, são pessoas do sistema. Inclusive, uma das filhas de uma delas fala: antes de eu ter a minha mãe nessa situação, eu pensava, para estar presa, fez alguma coisa e mereceu estar presa. Então, assim, esse é comum, né? É uma ideia comum que todos nós temos. Mas, assim, a tratar dessas mulheres, a gente consegue perceber que essas 6 histórias, 5, 6 histórias, assim, porque algumas são contadas mais por cima, já dão uma base para nós de entender que isso vem de uma estrutura machista, de uma estrutura racista, sendo que 7 entre 10 dessas mulheres se entendem como pessoas negras ou pardas, né? Pretas ou pardas. Então a gente entende que o sistema ele tem uma vítima específica para o encarceramento, né? A gente percebe que quase todas essas mulheres, 68%, se eu não me engano, estão presas por questão de tráfico, né? Tráfico de drogas. E aí a gente consegue perceber que quando elas contam suas histórias, nenhuma delas foi presa por tráfico de drogas porque estava lavando dinheiro pelo tráfico de drogas ou porque elas estavam acumulando grandes fortunas, que elas tinham grandes casas, grandes posses através do tráfico de drogas, né? A gente consegue perceber que todas são mesmo aquela parte do tráfico, né? Que tá ali na base mesmo, que é o aviãozinho, que inclusive uma delas fala, eu era gerente, eu entregava os papelões para os menores de idade distribuírem. Então a gente consegue perceber que são essas peças que estão na base do tráfico de drogas. E por que não é interessante para o sistema, então, encarcerar essas pessoas que já estão vivendo do tráfico de drogas para acumular posses, para enriquecer mesmo famílias, para fazer fortuna? Não é interessante. Então a gente consegue perceber que é enviesado esse encarceramento em massa. Esse encarceramento em massa de mulheres, que são relacionados quase sempre a crimes que a legislação é tida como crimes mais leves, né? Que são crimes de tráfico de drogas, crimes às vezes, entendidos como aliciação de menores, que são quando os menores estão trabalhando para essas ditas gerentes do tráfico, né? Então a gente consegue perceber muito bem, e é nítido, é fácil você traçar um perfil de quem são essas mulheres, até porque o documentário ele é muito intuitivo. No começo ele já fala, fulana tem tantos filhos, tem tantos anos, mora em tal zona e cometeu tal crime. Não teve nenhum crime, exceto uma moça que foi imputada a ela um crime que ela diz que não cometeu. Ela se julga inocente ainda, ela se declara inocente. Então, exceto essa moça que foi imputada um crime de homicídio, a gente percebe que são crimes assim de tráfico de drogas, né? E quase sempre tem algum homem relacionado nessa ponte do tráfico das drogas. Ou era o marido que levava as drogas para dentro de casa e aí ela, né, convivia ali com aquela situação, ou era o filho, tem uma que foi presa injustamente, conseguiu comprovar depois que era uma prisão injusta e foi solta por questão de um filho que estava envolvido em tudo isso e ela ficou muitos meses presa. E assim, ainda que ela tenha conseguido declarar sua inocência e provar sua inocência, foi tirado meses e anos da vida dessa mulher aí, né? E assim, o que ela sofreu dentro do sistema, provavelmente nunca mais ela vai conseguir ter a recuperação, né? Que é quando a gente já vai tratar dos fatos mais específicos de uma violência, né? Que seria a violência que aí a gente entende um recorte de violência de gênero. Tem um juiz que ele fala na parte do documentário. Eu não me apego muito a nome, gente, porque eu vou falar aqui o nome para vocês e muito provavelmente também vocês não vão lembrar depois. Ele fala exatamente sobre isso, que foi levantado em 2013, qual eram os gastos do Estado com esses apenados, né? Com as pessoas que estavam no sistema. Que a gente, para quem chegou um pouco depois, que eu vi que está chegando um pouquinho de gente,
Os apenados são as pessoas que estão presas nessa circunstância que a gente está analisando. Então, assim, quanto o Estado gasta com cada pessoa? Teve presídio aí que gastou 4,60 por ano com cada apenado. Então, 4,60. O presídio dava um sabonete, uma escova de dente, uma pasta de dente. 4,60 não dá nem para esses 3 itens básicos de higiene, né? Mas vamos supor que era isso e é para o ano inteiro. Por isso que quando a gente fala, quando a massa, né, que tem essa ideia já compra na cabeça de que a gente está pagando para que essas pessoas estejam no sistema, não é bem assim, né? Não é a gente que está pagando, a gente deveria, os impostos deveriam também estar indo para essa reabilitação, né? Que seria, de fato, o interesse e o ponto final de desse encarceramento, mas que a gente entende que não é. E as reincidências dessas pessoas nos crimes, nos mesmos crimes, tá aí para provar que não está tendo um processo de reabilitação dessas pessoas para essa ressocialização na sociedade. Então, 4,63 gastado por um detento. Ou seja, para os homens, que a gente entende que tem menos o abandono da família, menos o abandono das mulheres, né, das suas companheiras, a gente consegue perceber aí, já é de comum, de um saber comum também, de que homens recebem até, conhecem novas mulheres quando estão encarcerados, conhecem, tem visitas, mulheres que vão visitar para conhecer esses homens e se relacionar. Com as mulheres já é totalmente o oposto, né? Os seus parceiros abandonam ali, segundo as estatísticas, já no segundo mês de encarceramento elas recebem esse abandono. Tanto dos parceiros, quanto da família, quanto do Estado. Porque aí que entra essa questão que às vezes pode parecer historinha, mas que é real se a gente sentar e procurar. Que as mulheres estavam usando miolo de pão para controle das suas menstruações. Então, assim, é algo que acontece de verdade, que às vezes não chega até nós, porque essa questão de, tipo assim, tá preso não é meu problema, você cometeu um crime e você que pague por isso sozinho. E com as mulheres é ainda maior, porque aí vem esse abandono da família. Geralmente, inclusive, uma das apenadas fala no documentário que ela tem 3 filhos e que a mãe dela disse que ela nunca vai ver os filhos dela lá dentro da cadeia, porque se depender dela, ela vai ficar lá sozinha, pagando pelo que ela cometeu. E já o companheiro dela, que foi a ponte para que ela estivesse nessa situação de encarceramento, ele se redimiu, né? Ele foi para a igreja, né? Que ela fala e tal, encontrou a salvação, pôde se redimir e a família o aceitou de volta, inclusive a mãe dela mesma e os filhos. Então, assim, é algo para a gente poder pensar mesmo esse recorte de violência de gênero, porque isso é a violência de gênero escancarada para nós, que a gente às vezes se nega a entender que isso é por elas serem mulheres. A gente nega a entender que isso é por um recorte, de que por elas serem mulheres, elas deveriam ter atingido certas expectativas e que se essas expectativas não foram supridas, elas que mereçam a masmorra sozinha. E aí eu consegui perceber bastante disso. Eu marquei aqui algumas coisas de algumas apenadas específicas que me chamou a atenção, que a gente consegue traçar um perfil. Dentro de quase todas elas, a gente percebe a dependência química como um fator de uma propulsão para isso, para essas reincidências no crime. A dependência química que levou ao furto, ao pequeno furto, a dependência química que levou a começar a trabalhar para o crime, a começar a trabalhar para o tráfico ali, em troca de pedras de crack, né? Que geralmente é um dos entorpecentes que mais recaem nessa criminalidade das ruas mesmo, né? Que assim, você consegue perceber que quando elas recaem, tem uma que inclusive fala, eu cheirava pó, mas aí um dia o pó acabou, e aí não dava para comprar mais, e eu decidi que eu ia usar crack com os amigos. E depois disso, eu decidi que eu ia entrar para os pequenos furtos, e depois disso eu decidi que eu iria começar a trabalhar para o tráfico. E aí eu caí aqui. Então, isso é uma das particularidades dos perfis que a gente consegue traçar bem, que é a dependência química. A Nayane, que foi a primeira presa, a primeira apenada que falou sobre essa experiência, ela tinha mais de 30 passagens pela polícia, pelo sistema, né? Então é muito fácil para a gente, como acadêmicos e como estudiosos de uma história social, entender, mas a reabilitação, os processos. Só que assim, é tanto uma transformação de base que eu, como acadêmica, como uma pessoa que às vezes define algum tempo para poder estudar isso e ver isso, eu não vejo de fato uma esperança. A gente se diz esperança, né? Mas essa pessoa já é reincidente 30 e tantas vezes no mesmo crime. Será que teria de fato uma salvação? Então é por isso que é muito complicado que a gente julgue uma sociedade que está ocupada com seus afazeres, né? De entender e ter empatia, né? Isso às vezes só recai sobre a gente quando a experiência
é vinculado ao nosso pessoal. Por isso que eu acho que o trabalho de identificação, de identidade é muito importante. Você se identificar em todos esses lugares. Você poderia estar lá. Será que eu, se não ocupasse os meus lugares de privilégio, poderia estar nessa situação? Eu, como mulher negra, parda, tal, que performa marginalidade, que estou morando nessa zona de periferia. Será que se eu não tivesse os meus privilégios, eu poderia estar como a Nayane? Eu poderia estar como a Adelaide? Então, acho que o interesse do documentário é isso: te dar o nome dessas pessoas, trazer essa humanização dessas pessoas, para que você se sinta mais próximo e entender que isso poderia também estar acontecendo com você. E isso é culpa de um sistema que falhou. Um sistema que falhou na educação, um sistema que falhou na segurança, um sistema que falhou na comunidade, um sistema que tem uma herança racista e que é interessante para o sistema que essa herança racista continue. Porque senão eles vão ter que prender os grandes, as pessoas que acumulam fortuna através do tráfico, e não as pessoas que estão sendo as mulas do tráfico, né? Então é interessante que a gente faça essa reflexão também. O documentário trata bastante sobre essa questão das mulheres terem mais de um filho. A maioria delas tem mais de um filho. E aí, para onde vão esses filhos quando as mães são encarceradas, né? Porque quando um tutor, né, um pai é encarcerado, é diferente, ainda tem a mãe, né? E a maioria dessas crianças também tem o seu tutor, genitor masculino, encarcerado. Os pais geralmente sempre estão encarcerados. Às vezes os avós dessas crianças também estão encarcerados. Então, quando essa mãe é encarcerada, para onde vão essas crianças? Para o sistema? Vão para casa de um conhecido, de um parente, que vai continuar nessa prolongação desse tratamento, que o Brasil também é um país com a herança dessa questão de pegar as crianças para criar, no sentido de não são meus filhos, né? A gente entende isso de uma herança racista, herdado do período de escravização e tudo. E aí, inclusive, tem uma das últimas, né, meninas que me chama muita atenção, eu escrevi o nome dela aqui, que é a Roselane. Ela fala exatamente isso. Quando a mãe dela engravidou, a mãe dela estava encarcerada. E aí ela nasceu dentro do presídio. Quando você tem um filho dentro do presídio, a norma geral é que essa criança possa ficar com você até os 24 meses, que seriam 2 anos. E aí a mãe dela pariu dentro do presídio, ela ficou até os 2 anos, e agora ela tá grávida e ela vai parir dentro do presídio. E a avó dela, pelo que ela disse, também pariu dentro do presídio. E aí é a cadeira hereditária, né, que a gente vai seguindo. E onde está a possibilidade dessas mulheres de ter uma mobilidade social, de não continuar prolongando essa cadeira hereditária, da filha dela não parir dentro do presídio, da neta dela não parir dentro do encarceramento? Tem alguém interessado em fazer com que essa história seja diferente? O sistema está interessado nisso? É uma preocupação do sistema que o documentário deixa em aberto, né? E eu também, porque eu não vou responder essa pergunta para vocês, que eu não sei a resposta. Mas é importante a gente pensar: o sistema está interessado com que a gente saia desse ciclo vicioso, né? O sistema que tanto fala, é um processo de reabilitação, mas eles reincidem no crime. O que vocês estão dando para que essas pessoas não reincidam no crime, né? O que foi dado para os recém-libertos escravizados para que eles pudessem ter uma vida digna? É só uma nova forma de criar uma nova herança racista, porque, como eu disse, 7 dessas 10 mulheres são mulheres pretas e pardas. Então a gente entende que é um perfil específico e que tem alguma coisa de errado nisso daí, né? A Roselane me chamou muita atenção porque é uma menina de 24 anos, ela já está grávida do seu segundo filho. Quando a mãe dela estava grávida dentro do sistema e pariu ela foi para casa de uma colega conhecida, porque ela não tinha nenhum familiar, porque é aquela coisa que eu falei, né? O abandono dos familiares também, quanto essas mulheres, né? Muito grande. E eu conheço uma pessoa que já foi apenada, assim, da família, e aí o que mais era dito quando a família abandona um apenado, é, é, é o que piora toda a pena, né? Não que. Não estou querendo dizer que é a nossa função facilitar e nem nada disso. Também que não é que a gente vai entrar. A gente não vai entrar nesse juízo de valores. Mas quando a família abandona esse apenado, é aquela coisa, tá em ordem do sistema. Um sistema que dá 4,63 por ano para que esse apenado sobreviva. Então, os homens que têm mulheres igual uma das presas fala, vagabundo tem mulher puxando cobal para ele, para depois ele sair e meter o pé. A mulher não. Então, não tem ninguém levando esses alimentos para dentro da cadeia para essas mulheres. Então, é o que tem. É a marmita azeda, é o pão para servir de absorvente, é a falta do sabonete, é ela se matando por um esmalte, porque a família já foi uma das primeiras instituições que abandonaram essas mulheres.
Então a gente consegue pensar nisso, nesse sentido, de como a violência de gênero afeta diretamente os corpos femininos e a feminilidade, né? Que é exatamente isso que o documentário traz. É essa existência feminina no presídio, e essa existência feminina que materna, né? Quando ela vai falar sobre as mães que vão parir dentro do presídio, ou que falta pouco para os filhos serem entregues para alguém de fora do presídio. E se você não tiver um familiar, ele vai para o Estado. E muito provavelmente, se sua pena for muito longa, essa criança vai ser destinada depois para um lar adotivo e vai passar por um processo de adoção. E às vezes você nunca mais vai ter contato com essa criança. E aí você que viva com isso, né? O Estado não é responsável por isso mais. Então, é muito importante a gente pensar nessas questões de saúde que interferem, que atravessam essas vivências, né? Uma das convidadas do documentário fala sobre o processo de hipermaternidade, né? Essas mulheres só têm isso para fazer. Você tá 24 meses encarcerada, você não sai. Você tá vamos supor que você tá dentro da sua casa por 24 meses com uma criança, que é o seu filho. Você gera um processo de hipermaternidade. Você se apega àquela criança, o vínculo que é estabelecido é como se fosse uma extensão de você, né? Eu imagino que até mais que um maternar fora do encarceramento, né? Que você tem contato com outras pessoas e tudo. É você e aquela criança. E você está defendendo uma criança dentro de um processo de encarceramento que, teoricamente, você está convivendo com outras criminosas. Então, eu acredito que a ideia de proteção dessa mãe com a sua prole seja ainda mais problemática, né? Em questão disso. Então, você gera esse processo de hipermaternidade, e aí, quando bate os 24 meses que essa criança está com você, ela é arrancada dos seus braços. Então, qual que é o processo? O que esse processo vai interferir no amadurecimento dessa criança e no resto, né, do pagamento dessa pena, dessa penada, sabe? Vamos supor que você é uma penada de 18 anos. Seu filho ficou com você 24 meses e depois ele é arrancado dos seus braços. Tem umas mães que falam que tem notícias de 15 em 15 dias dos seus filhos, que é quando a pastora leva as cartas para ela dentro do presídio, né? Que aí a gente já entra em outra questão mais profunda ainda, que é a questão das religiosidades dentro desse sistema carcerário, né? Como funciona, como essa religiosidade, mais propriamente o protestantismo, né? Como ele atua dentro desses presídios. Sem falar das coisas problemáticas, mais problemáticas profundamente do protestantismo, mas como o protestantismo nessa situação de encarceramento, como ele atua às vezes como sendo o único salvador dessas mulheres. Como o pastor ou a pastora é a única pessoa que essas mulheres vão conversar por anos, que vão ouvir ali 10, 15 minutos do seu dia por anos, que vai levar um sabonete para essas mulheres, que vai levar um shampoo para essas mulheres que estão abandonadas, né? E aí o documentário traz também uma parte que eu achei muito interessante, que tem presídios que são tão no interior, então tem presídios que são tão afastados, que estão tão desassistidos, que nem as facções criminosas estão dentro desses presídios. Então, em alguns presídios em grandes presídios aí, né, Bangu e etc., que a gente tem notícias onde a facção criminosa, ela existe, ela estabelece, ela mantém um preso aí, né, com cobal, com comida, com... Para quem não tem entendimento, o cobal é um alimento que a família leva para esse preso, né? Toda semana você tem direito de levar uma cobal, que é uma sacola cheia de alimentos que eles permitem dentro da cadeia. E aí você leva cru mesmo e eles cozinham lá. E aí o que o documentário suscita é que as mulheres não recebem esse tipo de apoio. Não tem ninguém para subir cobal para elas, não tem mãe, não tem família. Às vezes a mãe, às vezes pode até que queria, mas está ocupado cuidando dos seus 5 filhos que ficaram. Né? Tem uma das apenadas que fala: minha irmã foi assassinada. Aí você já consegue entender essa desestruturação de toda a família, né? Daquela família de primeiro grau. Minha irmã foi assassinada, deixou 3 filhos para minha mãe criar. Agora eu vim, né? Tô encarcerada e deixei 4. E aí ela tá com um que ainda vai pra mãe dela também. Porque vai completar 24 meses e vai sair pra rua e vai ficar com a mãe dela. Então, tipo assim, é sobre isso que a gente pensa, né? Nessa questão de subir cobal e de todo esse entendimento. Eu me perdi aqui onde que eu tava falando, me mandaram mensagem, me perdi aqui. Essa é esse entendimento, né, das detentas sendo punidas também pela família, né? Essa moça que eu comecei a contar a história dela anteriormente, que ela foi imputada a ela o homicídio do seu filho de 2 anos. E assim, qualquer pessoa que tem um mínimo de humanidade, né, a gente julga mais fortemente, né, assim, são os agravantes dos crimes, são crimes contra crianças, teriam que ser, teoricamente, né, contra idosos e contra mulheres. Teria que ser, né? No nosso imaginário aqui. Quando tá alheio a nós, são crimes
hediondos crimes contra crianças, mulheres e idosos. Então, assim, você já escuta falar, porque ela foi imputado a ela o homicídio de uma criança de 2 anos que foi morta, estuprada e torturada. E aí você pensa, né? Tem que apodrecer mesmo na cadeia. Aí você vai vendo os agravantes desse crime, que aí a gente consegue perceber também a importância de uma defesa, como todo mundo merece uma defesa, como todo mundo merece um advogado. Que isso é constitucionalmente garantido e tem que continuar sendo, porque essa mulher, ela não sabia nem ler e escrever direito. Como que ela ia diante de um tribunal de pessoas instruídas, né? Que às vezes um júri que vai condená-la, né? Um Ministério Público que vai condená-la, tem argumentos e tem ferramentas para tentar condenar essa mulher, mesmo sem provas. Se ela não tivesse uma defesa, não teria muito que pudesse ser feito. Ainda com a defesa, já tem muitas injustiças que acontecem, né? E aí, depois que você vai lendo sobre o crime dessa mulher, você percebe que é um crime de violência de gênero. Porque essa mulher foi indiciada por homicídio do seu filho, mas ela não estava nessa casa quando o menino morreu. Quem estava era só o marido, que cuidava das crianças, e ela saía para trabalhar. Então ela não estava na casa quando o menino morreu. O menino não tinha marcas anteriores, ou seja, ele tinha começado a cometer essas torturas, essa violência com o menino pouco tempo, então essa mãe ainda não tinha descoberto isso. Ela era a única a sustentar o seu lar, provedora. Ela que trabalhava fora e levava o sustento para outros 3 filhos e esse menino de 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses. E aí ela foi presa também e foi condenada pelo homicídio da criança. Aí a advogada dela faz uma reversão dos papéis, que é muito interessante. E que eu vou até ousar trazer um caso público para a gente fazer essa inversão. Pense você que está assistindo a live, que o pai, né, do menino Henry Borel, o Leniel Borel, também fosse preso e condenado pelo homicídio do menino Henry Borel, simplesmente porque ele pegava o Henry e porque ele sabia que essas agressões estavam acontecendo em certa medida. Não faz sentido na nossa cabeça o Leniel também ter sido, se o Leniel também tivesse sido condenado pela morte do menino Henry. Por que que essa mulher que estava alheia a essa situação foi condenada e vai cumprir mais de 30 anos de cadeia. E mesmo se ela for absolvida em algum momento, ela vai ser para sempre a mãe que matou o filho. Porque para a sociedade, a responsabilidade dessa criança se manter viva é da mãe. Se ela não saísse para trabalhar e não buscasse o alimento, a responsabilidade dessa criança estar definhando, morrendo de fome, era da mãe. Se ela não, se ela ficasse em casa e o menino, para vigiar o menino, e o menino, mesmo assim, caísse, batesse a cabeça e morresse, a responsabilidade seria da mãe. Então, o que a gente entende aqui é que é uma violência de gênero. É especificadamente porque é uma mulher. E é um agravante porque é uma mulher negra. Que essa mulher fala: eu acredito sim que houve racismo no meu julgamento. A banca, o júri popular, não quis nem me ouvir. Eles fingiam que eu não estava ali. Então, a vida de uma mulher que não estava quando um crime aconteceu, que tem um álibi para provar que ela estava fora de casa quando tudo aconteceu, e que quando ela chegou, a primeira coisa que ela fez foi ligar para a polícia, foi descartado esse álibi. Então, quando a gente entende o racismo institucional, é pensando nisso. Pensando que se fosse o Leniel, um pai, homem, branco, que tem condições financeiras diferentes dessa penada que vai ficar provavelmente por 30, pelo menos 25 anos, porque para ela sair em regime de provisório, ela vai ter que cumprir 3/5 da pena, que é quase tudo. Um feminicida hoje, para sair, às vezes, ele precisa cumprir 1/3 da pena. Uma apenada que nem estava no lugar que tem álibi vai precisar cumprir 3/5 da sua pena para poder pedir o processo de liberdade condicional. E mesmo assim, para sempre, ela vai ser a mãe que matou o filho, mesmo não estando no lugar. Porque o primeiro, é como a superintendente falou, o primeiro julgamento veio da família, que colocou essa mulher como um monstro. Você matou sim a criança, porque a culpa é sua desse homem estar dentro da sua casa. Ele já era marido dela, eles já eram casados há muitos anos. Não tinha como ela supor que esse homem faria uma atrocidade dessa com a criança. Ele matou, estuprou e torturou o menino. Você é a culpada, porque você colocou esse homem dentro de casa. A família primeiro deu o seu veredito. Depois veio o sistema, a polícia que pegou essa mulher, bateu nela até chegar na cadeia, mesmo ela não tendo dito nada ainda, nem um ônus da prova, não tinha prova e nem tinha e nem álibi ainda nesse momento. Bateu nela, torturou ela, disse que eles arrancaram os dentes dela até chegar na delegacia. E aí, como detenta, né? Porque ela ainda não era presa, ela estava detida para o ônus da prova e etc. Essa mulher, de novo, foi imputada pelos delegados. Você é a culpada, você é monstruosa, você é criminosa. Depois, no júri, o júri popular foi lá e falou: não, você é a culpada, você é criminosa.
Então, a chave de tudo isso é você entender que se isso tivesse acontecendo com o pai, com o genitor, ele nunca teria sido preso. O pai saiu de casa em busca do alimento, em busca de alimentar a família. O genitor que foi em busca de manter essa família, enquanto a mãe enlouqueceu e matou todos os filhos. O pai jamais ele seria imputado como homicida nessa história. Então, essas questões que me chamaram a atenção pelo meu trabalho ser exatamente um recorte de violência de gênero. No meu trabalho, eu não busco imputar já aos homens essa previsibilidade de serem assassinos, né? Por isso, portanto, que o meu trabalho ele é um trabalho centrado em crianças e adolescentes, da gente entender que essa projeção não precisa acontecer nem nos meninos nem nas meninas. Mas nesse lugar do documentário já é o lugar que já aconteceu. Já é o lugar em que essas mulheres já foram vítimas da violência de gênero, onde essas mulheres já foram vítimas do tráfico de drogas e da aliciação das mulheres, né? Inclusive, tem uma delas que fala: eu comecei a usar crack porque o meu marido me forçou, me enforcou, colocou o cachimbo na minha boca e falou: se eu sou viciado, você também vai ser. Era uma mulher que não tinha antecedentes criminais, que tinha trabalho fixo, que cuidava muito bem de seus filhos antes de tudo isso, que tinha um lar estruturado. Então, não tem por que a gente não acreditar nesse discurso, né? Porque é isso que a história oral lida, né? Lida com essa contextualização de todos os fatos e de entender, às vezes a gente, querendo ou não, na história oral, a gente imputa valores, não tem jeito, é inegável, mas entender todo esse contexto é muito importante para a gente, né, tentar se convencer daquilo que está sendo dito. Então, para mim, não tem porquê uma mulher que, ela começou a usar crack com 35 anos, então, tipo, ela já tinha passado por aquele primeiro momento de gatilho, né, que os estudiosos da área da saúde entendem que esse momento de se envolver com o crack geralmente ali nos primeiros anos da adolescência, né? Entre seus 15 e 25 anos. É o primeiro momento para que você seja influenciado pelo seu contexto, né? Pelas pessoas que você convive. Mas uma mulher de 35 anos cedendo às drogas, cedendo não às drogas, ao crack, que a gente já entende como um dos narcóticos, assim, já passou dessa ideia de um cigarro de maconha, uma carreira de pó, é o crack. Então, assim, com 35 anos, sem antecedentes criminais, com uma família estruturada, será que, de fato, a ponte desse início, as drogas não foi o seu companheiro? E aí é sobre isso também que o documentário trata bastante e chama bastante atenção. O Brasil, ele é o terceiro, né? O terceiro país em números de encarceradas, de mulheres encarceradas. Até a finalização do documentário, nós tínhamos 42 mil mulheres presas e 1.500 crianças dentro dessas cadeias, que nasceram dentro dessas cadeias, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Às vezes a gente pensa, uma criança até 24 meses, 2 anos, é um bebê. Não tem influência nenhuma sobre isso. Mas a gente já tem N estudos que provam que desde o parto, né, a criança já tem uma experiência no mundo e isso vai tangenciar todos os seus processos de descoberta e todos os processos de amadurecimento, né? Todas as suas fases do desenvolvimento. E aí uma criança que nasce dentro do encarceramento, né? Um lugar totalmente hostil, insalubre para mulheres adultas, quem dirá para crianças, né? Mas o que deve ser feito? Quais são as políticas públicas, então, que devem acontecer para isso? Colocar essas mulheres na rua e deixarem elas ainda mais vulneráveis, porque agora, além delas, elas têm que manter um bebê. Inclusive, a Roselane foi presa por um pequeno furto, que ela estava roubando no supermercado uma mamadeira e 1 quilo de carne. Então, aí a gente já pensa. Ela tinha uma filha já, né, antes. E aí, presa já, ela descobriu que estava grávida de outro. Então, o certo seria soltar essas mulheres e também colocarem mais uma vez à margem, ainda agora com o bebê à margem? Também não. Então, aí fica aberto para a participação de cidadãos, de nós como cidadãos, nas políticas públicas. Eu não gosto de política, eu não gosto. Não tem como. Tem coisas que a gente pode não gostar, mas a gente tem que fazer. E a política pública, para mim, é isso. Às vezes é chato. Mas é um chato que vai definir ainda mais nós, pessoas que buscamos o mínimo do entendimento, assim. Que eu costumo dizer. Se eu pudesse voltar em 2016, tudo que eu queria era ser alienada de novo. Porque quando a gente está alienado, você não consegue perceber essas estruturas ao seu redor. Você não consegue perceber que 7 entre 10 mulheres encarceradas são pretas e pardas? Não, foi coincidência, né? Foi coincidência. Elas reincidem geralmente nos mesmos crimes? Coincidência.
Os crimes violentos estão ligados mais aos homens do que às mulheres. E os crimes violentos desses homens geralmente são contra essas mulheres, né? Hoje, em Goiás, nós temos hoje mais de 80 crimes de feminicídio relatados, né? Porque muitos não são relatados como crimes de feminicídio. Então, a gente consegue perceber, quando você sai dessa alienação, você consegue perceber algumas coisas que antes, para você, não passavam de coincidência. E é o que o Estado busca que você pense, né? É muito mais fácil para o Estado que você pense que tudo isso é um acúmulo de coincidências, né? Outro dos pontos também que me chamaram muita atenção, gente, vocês, 5 pessoas que estão assistindo, eu gostaria muito que vocês fizessem alguns apontamentos, perguntas. Faz sentido, parece que eu tô só conversando aqui com o Thiago assim e assim. Quase todas essas mulheres foram abusadas, né? Não é um dado que o documentário traz, assim, 5 de tantas. Não, eles não falam sobre isso. Mas em todos os relatos dessas mulheres, elas citam um abuso em algum momento das suas vidas. E em todas que aconteceram, foram de parentes próximos. De primeiro grau, geralmente. Dos seus pais, segundo grau ali, de seus avós. E aí tem uma dessas encarceradas, que é a Adelaide, tem uma filha com síndrome de Down. E aí ela tem outros. Ela tem 5 filhos. E uma dessas meninas tem síndrome de Down. E aí ela fala exatamente isso. Hoje a minha filha ficou com o genitor, o genitor que estuprou as minhas outras 2 filhas. E eu tô aqui presa e a minha filha tá com esse cara. Então, é de preocupação do Estado a saúde dessa criança, porque estupro é questão de saúde, não é questão de relacionamento, de sexo. É saúde, né? Estupro é sobre saúde. O Estado está preocupado com a saúde de uma criança com deficiência, que está com um genitor que estuprou outra, que nem foi julgado. Ela tem 30 pedidos de Maria da Penha e nenhum seguiu até o final. Né? Nenhum desses pedidos seguiu até o final. Ele nunca foi preso por isso. Ele era chamado, convocado para dar o depoimento, recebia ali com certeza um choque da polícia, para com isso, não sei o quê, pronto, era libertado. Aí depois a gente fala, mas essas mulheres foram mortas, feminicídio, mas por que elas não fizeram um boletim de ocorrência? Por que elas não pediram uma medida protetiva? Né? O, o buraco é muito mais embaixo, assim, do que a gente realmente consegue tangenciar. E agora eu quero que você fale alguma coisa, Thiago, pra gente puxar outro fio. Agradeço aí a Carol pela exposição inicial, muito rica, né, com muitos pontos, assim, é um filme que ele traz muitas discussões, assim, pra gente. Todos os filmes, na verdade, do Cinema em Movimento, dessa edição, muitas vezes a gente vai assistir o filme pensando, esse filme fala sobre a questão do encarceramento no Brasil. Só que aí você vai assistir o filme, você percebe o recorte de gênero, percebe o recorte É racial, muito mais que isso. percebe várias discussões da maternidade, várias discussões que vão surgindo a partir daquilo, né? Então isso é muito, muito interessante. E aí eu queria te perguntar, assim, já puxando lá para sua questão acadêmica, digamos assim, de como que você enxerga talvez o papel da própria universidade como para tentar pelo menos discutir ou tentar enfim achar soluções para essa questão e até mesmo do ensino de história pensando na educação básica. Como que você enxerga esse papel dessa educação na tentativa talvez de solucionar ou amenizar ou então discutir esse tipo de problemática para que talvez esses casos eles sejam pelo menos mais discutidos e no mundo mais ideal assim sejam amenizados a partir de toda essa questão. Então, como que você enxerga essa educação, pensando tanto em educação superior quanto ensino básico, como até mesmo o ensino de jovens e adultos, que muitas vezes é um caminho para a pessoa que acabou de sair da prisão. Então, gostaria que você seguisse essa linha assim de pensamento para poder comentar para a gente. Então, eu costumo acreditar que o historiador social ele trabalha com uma esperança utópica, né? A gente sempre tangencia o nosso trabalho, a gente fortalece o nosso trabalho dentro de uma esperança utópica. Porque se a gente for desesperançoso e acreditar que aquilo é só uma utopia e que a gente não tem nada a fazer sobre isso, a gente cai, né? Cai no nosso próprio esquecimento, cai nessa ideia de que o meu trabalho ele não vai servir para nada, então por que eu vou fazer? Então, para mim, dentro da minha esperança utópica, muito disso é feito sobre um trabalho de identificação dessas crianças em outros lugares, né? Como eu disse, a Roselane é uma penada de 24 anos. Ela já está na sua quarta
quarto encarceramento. Então, ela já foi presa 4 vezes, né? Então, assim, qual que é o trabalho, a missão de nós, professores, minimamente, entender sobre isso? Eu acho que é um trabalho de identificação desses jovens em outras áreas, né? Porque essas mulheres, como eu disse, a mãe pariu na cadeia, a avó pariu na cadeia. Por que que eu vou ser diferente? Quem, do meu jeito, com a minha personalidade, com as minhas características, está em outro espaço dentro dessa sociedade? Quem do meu perfil está em outro espaço que não no espaço do encarceramento? Quem, por exemplo, se você mora na periferia de Goiânia, provavelmente você conhece muito mais pessoas encarceradas. Não que seja seu íntimo, mas que você conheça. Fulano da rua, de tal, fulano que passou ali, fulano. Provavelmente. Se você mora em outra localização de Goiânia, provavelmente você vai conhecer menos pessoas que já passaram pelo processo de encarceramento. Se você nasceu nesse lugar, né? Não se você teve essa mobilidade social que agora a gente está percebendo bastante, né? Essa mobilidade social vindo através dessa uberização do trabalho, né? Essa ideologia de uma mobilidade social, né? Que tem, por qualquer momento, cair por terra. Mas, enfim, você tem outras visões. Então, eu acho que é de preocupação nossa, como educadores, colocar na cabeça dessas crianças, mostrar para essas crianças que tem outros espaços que elas também podem exercer a sua vivência, sem com que elas precisem abandonar tudo aquilo que elas são. Sem com que elas precisem abandonar. Eu costumo falar isso em sala de aula quase sempre que eu tenho oportunidade. E foi, inclusive, um dos pontos do meu trabalho do PIBID. Eu preciso fazer com que essas crianças entendam que a calça da ciclone dela também é bem-vinda no fórum. Assim como a calça de alfaiataria. Ah, mas tem roupas e lugares. Não. Vocês estipularam que existem roupas e lugares. E nós temos que aceitar que existem roupas e lugares. Então, eu acredito que é muito esse trabalho de identificação. Mostrar para essas crianças que o Mizuno delas pode pisar no território da UFG. Porque nós, enquanto graduandos, né, de agora, enquanto graduandos de 2024, a gente consegue perceber que ainda é um perfil definido na UFG. O nosso curso é um curso, né, assim, abandonado, mas ainda tem um perfil específico. Aí você vai no RU ali, tem contato com a galera da agronomia, da veterinária, da biologia, da odontologia, você percebe mais ainda que tem um perfil pré-determinado. Então, esse processo de desesperança das crianças fazem com que elas. É o mesmo que eu trato no meu trabalho. Que elas já projetem que o futuro delas é aquilo ali. Inclusive, a gente foi fazer um trabalho na sala de aula, eu e o Thiago juntos. E aí eu perguntei para um dos alunos o que ele gostaria de ser. E aí ele respondeu na maior facilidade que queria ser aviãozinho do tráfico, né? Então, assim, para ele pode ser piada naquele momento. Mas é porque, assim, é a defesa desses alunos. Eles não querem me falar assim, eu quero ser advogado, eu quero ser escritor, eu quero ser músico formado. E recorrer no risco de eu fazer uma cara ou ter uma expressão de que eu já vou entregar para ele que ele não tem esse futuro. Porque é isso. É isso que a gente consegue compreender. Que esses espaços, muitas vezes, fazem com essas crianças. Essa desesperança. Tipo assim, você formar no 9º ano, meu filho, já tá bom demais. As pessoas que são iguais a você nem aqui chegaram. Então, se sinta suficiente ter uma formação de ensino fundamental. Que, inclusive, o documentário trata sobre isso. A maioria dessas mulheres não tem formação do ensino fundamental. Então, eu acho que o primeiro momento de recolhendo a minha relevância, né, como educadora básica, futura, né, educadora básica concursada, recolhendo a nossa irrelevância, eu entendo que é nossa obrigação trazer esse trabalho de identificação para essas crianças. Enquanto corpos negros que estão ocupando esses lugares dentro da sala de aula, enquanto corpos LGBTs que estão ocupando esses lugares dentro da sala de aula, né? Enquanto corpos que vieram junto com eles também, de uma experiência de CEPI, de uma experiência de um colégio estadual, de uma experiência de IF, né? E projetar para esses alunos que os corpos deles podem ocupar outros lugares e para isso eles não precisam mudar tudo o que eles são. Porque às vezes não é negociável para eles eu ter que mudar tudo o que eu sou, eu abandonar tudo aquilo que é a minha cultura, né? Para poder estar nesses lugares, não faz sentido para mim.
Porque é isso, o sistema, ele mata a sua cultura para que ele te mate. Porque um povo sem cultura é um povo que não existe, não é um povo, são indivíduos, né? Então, o interesse principal é esse. Travou? Ah, voltou. Então, o interesse principal é esse, de matar a sua cultura para que você possa morrer. Então, acho que nós, enquanto educadores, enquanto historiadores, não podemos deixar com que essa caça às bruxas de uma cultura negra, marginal, periférica e pobre, porque existem pessoas brancas na periferia, existem pessoas brancas à margem da pobreza também, é inegável, mas a gente não pode autorizar com que isso aconteça na nossa cara, nas nossas aulas. Então, é por isso que eu escolhi trabalhar com o movimento rap, com o movimento hip hop, com o funk, né? E aí, claro que a gente recebe muitas questões sobre isso, muitos questionamentos, muitos testes sobre a minha intelectualidade. Será que a Carol é tão intelectual assim quanto os colegas da sala que pesquisam teoria um, que pesquisam antiga, entendeu? Existe. E vai existir. E você sabe disso, porque pesquisa cinema também, né? Então, é, eu acho que é isso. O papel do educador, nesse sentido, nos recatando a nossa insignificância, entendendo que não vamos salvar o mundo, mas entendendo também que é muito da nossa responsabilidade esse processo de não deixar a morte, a caça às bruxas da cultura preta e periférica acontecer. Então é isso, pessoal. Acho que é interessante, né? A gente já está encaminhando para o final da live, mas ter isso em mente mesmo, essa inspiração que a gente pode ter em sala de aula, essa tentativa talvez de cultuar uma esperança ali naquela situação que a gente vive ali cotidianamente, principalmente em escolas públicas periféricas, né? Que a gente tem muitas questões que aparecem no filme que a gente também nota que aparecem ali no nosso cotidiano, no dia a dia do professor, e aí a gente tentar é, lutar, né, a partir dessas questões ali, a partir do que a gente pode fazer, né, como a Carol falou, não é salvar o mundo, a gente sabe que a gente não vai conseguir, mas pelo menos salvar o máximo de, salvar também, entre aspas, mas né, o máximo de alunos possível, trazendo essas reflexões para que eles mesmos tenham autonomia ali de tentar saírem dessa situação, tentar não cair nesse tipo de situação que aparece ali no filme, né? Então acho que isso é extremamente interessante. A Bárbara comentou aqui, excelentes reflexões, Carol. Vários batendo palminha aqui. Bárbara Dezembrina. Então é isso, pessoal. Como eu falei, agora a gente já encaminha para o final. Gostaria de passar a palavra de volta para Carol, para ela fazer as considerações finais. E já passando aqui para convidar vocês para a live que a gente vai ter amanhã sobre o filme Rio Negro, com a Bárbara Dezembrina, que comentou aqui também. Que a gente vai comentar um pouquinho sobre o filme, tentando explorar como que essa cultura negra ali do samba, do Rio de Janeiro, aparece aqui na história do Brasil e talvez até tentando estender isso um pouco aqui para Goiás, né? Porque a gente conhece aqui de Goiás. Então é isso, passo para Carol. É isso, né? Agradecer, falar um pouco dessa ideia de autonomia que você disse, que é importante, que políticas públicas são importantes, como políticas públicas que a gente às vezes menospreza, porque na nossa bolha, né, não existe essas necessidades, são importantes, que o documentário traz essas mulheres que chegam muitas vezes ao sistema carcerário sem documentos básicos, não tem um CPF, não tem uma identidade, isso faz totalmente parte desse processo de autonomia dessas mulheres, né? Como uma mulher sem uma identidade, um CPF, consegue acessar direitos básicos dentro da sociedade, né? E como a gente consegue perceber, trazendo aqui para o nosso âmbito, como a importância dessas políticas públicas, aqueles mutirões da Uhum. prefeitura que existem, que às vezes a gente pensa, mas isso é desperdício. Eu já ouvi muito, isso é desperdício de dinheiro público. Todo mundo tem documento, mas é isso que é importante, essa saída da nossa bolha, né? Olhar para fora da nossa bolha, né? Que essas pessoas que às vezes estão na margem da margem não têm o básico, são privadas do básico, que é um documento, que é existir, né? Tem inclusive um documentário que eu indico bastante, tem no YouTube, que fala sobre essa indigência das pessoas que estão em situação de rua, mas propriamente que não têm documentos e para o sistema, para o Estado, elas não existem, né? E se elas não existirem, melhor ainda, porque aí o PIB cresce, os índices do IBGE crescem, porque essas pessoas não existem, né? Não que esses documentos sejam verossímeis, mas porque essas pessoas não existem. Então, essa ideia de autonomia, que é muito importante, eu quero agradecer, eu acho assim que esse é um espaço maravilhoso. Quero parabenizar o Thiago, que está chegando ao fim desse projeto, que só quem conhece o Thiago sabe como ele se cobra até a última gota de sangue que corre nas veias, sobretudo como ele se dedicou a esse projeto e como ele pôde trazer tanto. Eu, da primeira vez que assisti esse documentário,
caí em lágrimas na faculdade. Assim, é maravilhoso. O documentário do Rio Negro, o documentário das bruxas, como que é o nome? Para onde vão as feiticeiras? Pra onde vão as feiticeiras, também muito incrível. E a importância de ter o Thiago enquanto colega de formação, de graduação, que abre espaço para todas essas vivências para mim. Então é isso. Agradecer, sangue, e é isso. Então é isso, pessoal. Agradeço novamente a participação de todas as pessoas que assistiram aqui ou que assistirão no futuro. Agradeço a Carol por aceitar o convite e também por ter feito essa maravilhosa exposição aqui pra gente. É isso, a gente se encontra amanhã, tá? Aqui às 18 horas para live sobre o filme Rio Negro com a Bárbara também, que é uma colega nossa lá da Faculdade de História. E Então é fogo isso, nos gente. racistas. É isso aí, obrigado.